Eu coloco sempre, como já dito, o Natal como tema livre, né? Tema livre, e ele é muito mais ligado ao tema livre de regras e de pré-condutas, que nos foi imposta durante muitos anos, até uma certa ditadura de elementos. O Natal não é nada disso. A liberdade do Natal nos faz usar elementos do cotidiano e cenas cotidianas. E uma das temas, porque veja bem, Natal é uma data comemorativa efeméride. Isso é o Natal. E aí, em cima disso, eu escolho um tema, que pode ser a tal da guirlanda, que pode ser o conto de fada, que pode ser apenas luzes. São temas que escolhemos. E um dos que mais é representado, por incrível que pareça, basta uma leve observação. Em todas as fotos de vitrinas e todos os livros que vocês tiverem acesso, é o que nós chamamos de vitrina folk. O que vem ser uma vitrina folk? É uma vitrina que representa um povo, um país e seus costumes. E essa representação, ela vem de várias formas. Vem em formato de prédios, ou seja, com conceitos arquitetônicos, formato de vestimenta. É muito comum se utilizá-la. Ver no Natal Nova York é a coisa mais comum do mundo nas vitrines, né? Será que vocês já pararam para pensar que é muito comum uma representatividade do mundo árabe no Natal? É muito. Até porque ele convida pelos elementos que ele tem, pela geometria, pelo toda a atmosfera estrutural, né? E representar esse conceito folk é muito simples. Então, se eu coloco algo, nem que seja um adesivo do Taj Mahal, e vou colocar algumas luzinhas de LED, o contornando, eu acabei de fazer uma vitrine folk. Quando eu coloco a Torre Eiffel, eu estou falando de Paris. Quando eu coloco o Cristo Redentor, eu estou falando do Rio. Quando eu coloco uma favela, eu estou falando de um costume típico brasileiro. Né? Quando eu coloco meus manequins, de repente, com turbantes na cabeça e pinturas, como se fosse tatuagem pelo corpo, vitrinas africanas, vitrina egípcia. Então, o que é muito bem-vindo? Por que é muito bem-vindo o folk? Porque o folk é reconhecido quase que automaticamente. Eu posso nunca ter saído do lugar, né? Tem gente que mora no interior de uma cidade pequena do Nordeste, mas assim que ela avista a Estátua da Liberdade, ela já entendeu que estamos falando de Nova York. Aliás, Nova York é sempre muito retratado em seus prédios. A Tiffany fez recentemente um trabalho muito interessante, que é folk, que é uma vitrine de joias, uma pegada de cores extremamente ligada aos anos 70 e que representou pontos da cidade de Nova York, como o Rockefeller Center. Então, a vitrine folk é uma vitrine que fala de um local, de uma localidade, de um povo, de um costume, de um ritual, tá? E ela sempre é muito reconhecível. Lembra que nós já falamos sobre isso? Que tudo aquilo que me é familiar, que é facilmente reconhecido, é facilmente assimilado pelo ser humano, né? Nós nos reconhecemos naquilo que de alguma forma já vimos. E sem contar que o tema folk, ele facilita muito o processo criativo e entra na atemporalidade.
Uma vez que eu estou representando através de ou estruturas físicas tridimensional, como cenográfica mesmo, de uma localidade, se eu tirar o elemento bola, tirar o elemento presente, tirar o elemento luz e deixar a estrutura, por exemplo, de prédios, ela é uma vitrina quase que atemporal. Então nós temos a Anglomania, que é sempre uma representação de alguma forma de Londres, né? É lógico, nós temos os campeões, que vence, sem sombra de dúvida nenhuma, a França, né? E nós podemos ver isso através das fotos, mas principalmente eu convido vocês a pesquisarem, né? Nós temos a região da Provence, nós temos a região do Vêneto, Veneza é um tema maravilhoso, né? Para se trabalhar no Natal. Veja bem, se você quer trabalhar o carnaval, ok, mas eu estou falando de Veneza e suas gôndolas. O próprio Brasil, se eu pegar um trabalho de rendeiras nordestinas, eu estou fazendo uma vitrina folk representando uma região nossa, extremamente doméstica e que não perdeu o conceito de ser uma vitrina folk. Isso tem a ver com o Natal para pessoas, para algumas empresas, para algumas marcas que não olham de forma analítica mas amplificada sobre tudo o que acontece, não tem. Mas observem essas fotos e algumas nem foram utilizadas em épocas de Natal. E de forma muito simples, elas podem ser jogadas, arremessada para essa temática. Porque toda vitrina de Natal é, acima de tudo, uma representação de alegria. Então, representação do mundo árabe, Paris, Itália, Brasil, Estados Unidos, Índia, Egito, África, são vitrines folk e vitrinas que caem muito bem para o Natal. Elas precisam um pouco mais de criatividade e tem uma coisa muito gostosa que envolve esse tipo de trabalho. Uma boa pesquisa, e eu não preciso fazer toda uma representação cenográfica. Eu posso pincelar elementos que me remetam a toda a atmosfera.